Se você está começando a investir, já deve ter ouvido falar que investir através de corretora é melhor. Rico, Modal Mais, Clear, Inter, Toro, são tantas as corretoras. Como saber qual é a melhor para você? Nesse vídeo eu preparei 5 passos para te ajudar a escolher a sua corretora de investimentos. Mas antes da gente começar, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Cláudia Sefrin, educadora financeira e investidora, e você está no canal que vai te ajudar a desbravar essa jornada de investimento. Já vou pedir para você se inscrever no botãozinho aqui de baixo e ativar as notificações, assim toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado em primeira mão. Vamos lá! Antes da gente pensar aqui em quais são esses 5 passos para você escolher, eu preciso te dizer que não existe a melhor corretora de investimentos. Existe a melhor corretora para a sua necessidade ou a melhor corretora para cada pessoa. Por quê? Cada uma delas tem um sentido, tem um objetivo, tem um formato. Então é bom você saber já que não existe a melhor corretora, mas existe aquela que vai se adaptar melhor às suas necessidades. Passo número 1 para você entender e escolher sua corretora é saber que banco e corretora são coisas diferentes. E aonde que eles são coisas diferentes? Quando a gente investe através de um banco, sim, é possível também investir através de um banco, preciso deixar isso claro para você. Porém, quando a gente investe através de um banco, as opções que a gente tem de investimento, elas são muito menores. Isso porque dentro de um banco, todos os títulos, as propostas que a gente tem para renda fixa, elas vão ser somente daquele banco. Ao passo que quando você investe numa corretora de investimentos, por exemplo, você vai ter todos os títulos de vários bancos lá dentro disponíveis para sua escolha. Então, o primeiro ponto é entender que banco e corretora são coisas diferentes. O banco é mais preparado para a gente como cliente, para ter conta corrente, para pagamento de contas, etc. Ele não é o melhor lugar para a gente deixar o nosso dinheiro para investir. Quando a gente fala em investimentos, o melhor realmente é a corretora de valores. Agora, como saber se é seguro investir numa corretora? Você pode estar se perguntando, não, calma lá, mas como assim esse negócio de corretora? Eu já tenho meu banco, já tenho minhas coisas lá, por que eu preciso ir para uma corretora? Primeiro, eu já te expliquei que elas são coisas diferentes. E segundo passo, gente, para você entender, né, e conseguir escolher uma boa corretora, é saber se de fato essa corretora é confiável, se ela está habilitada para poder operar o seu dinheiro. Quando a gente fala de operar o seu dinheiro, a gente simplesmente está falando de um contrato de intermediação de serviços, onde você vai colocar o seu dinheiro lá e vai investir em produtos de bancos, de ações, de empresas, através da corretora. Então, ela é uma intermediadora de serviços para o seu dinheiro. Mas como saber então se essas corretoras são seguras e o que você pode fazer com isso? Eu vou deixar aqui, ó, vou deixar plotado na tela uma lista e essa lista também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, falando de todas as corretoras que estão hoje habilitadas a operar na CVM. Quem é a CVM, Cláudia? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários e ele é o órgão responsável hoje no Brasil por cuidar de todo o nosso mercado de investimentos. Então, a CVM é a responsável por habilitar todas as corretoras e dar o ok lá dizendo esta corretora é confiável, ela tem os documentos, tem todas as informações e tá tudo ok para você poder investir o seu dinheiro. Nessa lista, eu já vou deixar o link pronto aqui para você, você encontra todas as corretoras que estão habilitadas atualmente para poder operar na Bolsa de Valores. Esse passo é muito importante para você se sentir seguro, porque quando uma corretora ela está habilitada na CVM, que é um órgão linkado ao governo federal, você tem a certeza de que aquela corretora vai responder por diversas normativas que existem. Todos os bancos e as corretoras de investimentos, elas precisam atender a diversas normativas, mandar documentos, ter dados financeiros consolidados, divulgar isso para todo mundo que queira. Então, você precisa entender que todas as corretoras, elas vão responder pelas mesmas normas que os bancos também respondem. Então, é importante você entender qual delas está habilitada, se ela está ok e saber que ela também pode fazer esse tipo de serviço e que ela responde pelas mesmas normas que o banco responde, por exemplo. Antes da gente continuar, eu já vou te pedir para você dar um curtir nesse vídeo aqui, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e mandar para mais investidores. O passo 3 para você escolher a sua corretora de investimentos é avaliar a reputação dela.
Hoje, a gente tem diversos sites que avaliam a reputação de prestadoras de serviços, de empresas, como, por exemplo, o Reclame Aqui. No site Reclame Aqui, você pode entrar, digitar o nome da corretora que você está procurando e avaliar, ver as respostas das pessoas que são usuárias. Aí você pode entender se tem muita gente que não está gostando do serviço, se tem algum problema ou não e, é claro, tomar as suas próprias decisões. O passo 4 é comparar as taxas de serviços entre as corretoras. Claro, já que você está investindo numa corretora, você precisa saber que existem taxas de serviços que podem ser cobradas. Essas taxas de serviços, elas serão menores do que no seu banco, então quando você investe numa corretora de investimentos, é muito provável que você pague pouca ou nenhuma taxa em comparação a um banco. Essa também é mais uma das vantagens entre investir numa corretora e não investir através de um banco. Mas legal, olha o que eu preparei para vocês. Eu vou deixar um quadro aqui prontinho, vai ficar na tela enquanto eu vou falando para te mostrar quais são as principais corretoras que a gente tem hoje. E aqui tem 4 colunas, então tem um comparativo de preços que elas cobram para corretagem de ações. O que é essa corretagem? É a taxa de serviço, tá? Então é a corretagem de ações, de tesouro direto, de renda fixa e também de fundos imobiliários e ETFs, por exemplo. Vocês vão ver que para todas elas, investir em renda fixa ou investir no tesouro direto é de graça. Você não paga taxa nenhuma para investir nesses caras aqui. E também nos fundos imobiliários e ETFs. Hoje todas essas taxas já estão zeradas pelas principais corretoras no Brasil. O ponto que vai diferenciar uma ou outra está aqui na taxinha de corretagem de ações. Nessa coluna aqui da corretagem de ações, vocês vão ver que a gente tem 3 corretoras hoje que cobram algumas taxas: o BTG, a XP e o Modal Mais. Essas 3 corretoras, elas cobram taxas para você investir em ações. Mas qual é essa taxa? Então, esses preços que estão aqui, eles são preços por ordem executada. E essa tal de ordem executada nada mais é do que uma compra ou uma venda, independente do valor que você invista. Então, por exemplo, se você for investir R$10.000 em ações de uma só vez, isso é uma ordem e você vai pagar essa taxa que está aí na tela. Agora, se você for investir, por exemplo, R$100 de uma vez, você vai pagar a mesma taxa que está aqui, porque é uma taxa cobrada por ordem e não por montante de dinheiro. Então, assim, se você está começando, se você ainda não escolheu sua corretora, não sabe muito bem, prefira aquelas que não vão te cobrar taxa se você vai investir em ações. Não quer dizer que essas corretoras cobram taxas que elas são maiores, melhores do que umas ou outras. Como eu comentei no início do vídeo, a melhor corretora depende. É a melhor corretora para você, para as suas necessidades. Bom, eu não gosto muito de pagar taxa, mas é claro, a decisão fica aí para você, tá aqui a tabelinha para te ajudar com isso. E o nosso último passo, passo 5, para você conseguir escolher melhor a sua corretora é teste. Faça um teste. Baixe os aplicativos, entre nos sites dessas corretoras, você não paga nada para abrir uma conta. Preciso te falar isso também, é de graça abrir conta em corretora. Você não paga para abrir conta, você não paga para deixar o seu dinheiro lá. Tudo é de graça, então você pode fazer os cadastros e testar. Testa o aplicativo, testa a interface, vê os gráficos que eles mostram, entende se aquilo é legal para você, se você se achou fácil para operar. E você vai entender que tem algumas corretoras que são melhores para algumas coisas do que outras. Por exemplo, a corretora Clear, ela vai ser melhor para quem está querendo fazer day trade, aquelas operações de compra e venda todo dia. Por quê? Porque ela tem uma interface gráfica bem legal para esse tipo de movimentação. Agora, para renda fixa, ela não é tão boa, esse não é o forte dela. Por exemplo, o Banco Inter, a Nuinvest, eles são legais porque eles também envolvem as outras partes de um banco. Eles têm o banco digital, a conta, então você também pode pagar a conta e fazer diversas coisas além de investir. Então existem diversas funcionalidades em cada corretora e você precisa testar para entender qual é a que vai se adequar melhor para você. Você já usa uma corretora hoje? Ao invés de ir lá no Reclame Aqui, comenta aqui embaixo para as pessoas que estão procurando uma corretora, para elas saberem se a corretora que você investe é legal, se você está satisfeito ou não com o serviço, e ajuda aí as outras pessoas também a escolherem as corretoras delas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!